Olá, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Marcelo Silva, sou coach e hoje vou falar sobre os 4 vilões que o impedem de agir e de alcançar os seus objetivos mais desafiadores. Então, quando nós temos determinados objetivos que são verdadeiramente desafiadores, como por exemplo, se você quer se tornar um empreendedor, quer ter o seu próprio negócio, isso poderá ser um objetivo que o faça sair daquela que é a sua zona de conforto. Ah, Talvez seja um objetivo que exija muito mais de si, uma vez que você não tem experiência, não tem know-how e, acima de tudo, não tem a confiança necessária para poder dar esse grande primeiro passo. Então, isso vai ser um objetivo que vai exigir muito de si. E quando falamos nesta questão de exigir muito de si, vai ser necessário que você dê mais o litro, como se costuma dizer. Portanto, exigirá que você se dedique de uma forma mais profunda e, além disso, e acima de tudo, ter a mentalidade certa. Não basta só termos o conhecimento técnico, mas sim a mentalidade certa. Muitas vezes as pessoas são levadas a fazerem cursos, a tirarem formações para se desenvolverem tecnicamente, mas esquecem-se de uma vertente muito importante, que é a questão da nossa mentalidade. Podemos dizer até que a mentalidade é a base de tudo. Sem uma mentalidade certa, uma mentalidade forte, não conseguimos dar o passo que desejamos. Porque, como sabem, existem um conjunto de crenças, todos nós temos as nossas crenças, umas que são possibilitadoras, portanto, que nos ajudam a evoluir e a avançar, e por outro lado temos crenças que muitas vezes nos limitam, que são as crenças limitantes. E essas é que são as verdadeiras, os verdadeiros lastros, as verdadeiras barreiras que nos impedem muitas vezes conseguir alcançar aquilo que desejamos. E portanto, acima de tudo, quando você começa um empreendimento novo, quando você tem um objetivo que é verdadeiramente desafiador, comece por trabalhar a questão da mentalidade, a questão do seu mindset, da forma como pensa. Talvez você necessite de fazer alguma alteração a esse nível e começar a pensar e logo agir de forma diferente. Okay? Então, passando para a questão da mentalidade certa e para a questão dos 4 vilões que o impedem a si de poder alcançar aquilo que realmente você deseja. Então, mas antes de passarmos a essa vertente, a questão dos vilões, eu gostaria de falar sobre a importância para ter uma mentalidade, neste caso uma mentalidade forte, uma mentalidade que lhe permita progredir, você tem que ser capaz de tomar decisões. Podemos até aqui dizer que com licença, nas tomadas de decisões, quando nós realmente tomamos uma decisão, é quando as coisas começam verdadeiramente a acontecer. Como diz Tony Robbins, é nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. Portanto, você pode ter imensos desejos, pode ter imensos objetivos, mas se não passar disso, se você não decidir verdadeiramente aquilo que quer fazer e que vai fazer e que é capaz de fazer, dificilmente você conseguirá, porque você não tomou a decisão. Então, quando tomamos verdadeiramente a decisão de fazer aquilo que realmente desejamos alcançar, nós vamos ter aqui repercussões a nível mental e a nível físico. A nível mental, vai aumentar logo a partir do nosso comprometimento. Quando tomamos uma decisão, nós comprometemos-nos com aquele resultado. Comprometemos-nos em fazer tudo o que está ao nosso alcance para conseguir efetivamente alcançar aquilo que queremos. Além disso, aumenta o nosso grau de confiança, sentimos-nos mais confiantes, sentimos-nos mais motivados, portanto, com mais vontade de fazer e de realmente que a coisa dê certo, que realmente aquilo aconteça e, por fim, somos mais resilientes. Isto é importante porque a resiliência é importante quando você se encontra e se debate com imensos desafios, com situações que lhe possam tirar do caminho, portanto, rumo àquilo que pretende, e ter esta capacidade de resistir e de conseguir persistir fará toda a diferença e aumentará, como é óbvio, as suas possibilidades de ser bem-sucedido naquilo que procura. E como falamos, o facto de tomar uma decisão tem repercussões a nível
do seu físico, a nível até fisiológico, por assim dizer. Então, logo a primeira evidência, por assim dizer, você muda logo a sua postura. Quando você decide, a sua própria postura torna-se diferente. Você torna-se mais confiante, mais motivado. Você age. Isto leva-nos até ao segundo ponto. Você é impelido a agir, a fazer as coisas acontecer. Como referi, não vale a pena ter só ideias e sonhos e objetivos se não partimos para a ação, como é óbvio, porque é na ação que realmente as coisas acontecem. E portanto, quando nós agimos, somos capazes de fazer escolhas, e o facto de termos aqui uma decisão feita permite que eliminar a indecisão. Porque a indecisão é, de certa forma, aqui um dos vilões, como podemos até referir mais à frente, que nos mantém estagnados, nos mantém presos, porque estamos ali no meio termo, não sabemos se vamos por ali ou por acolá. Quando tomamos uma decisão, torna-se mais claro o caminho e torna-se mais clara a direção que devemos seguir. E por fim, leva-nos, como é óbvio, a agir. Então, passando para a questão para outra questão que nos remete para esta situação da mentalidade certa, é o facto de você ter uma ação direcionada e constante. Aqui podemos dizer até que é uma outra chave, uma segunda chave muito forte, que é o facto de você agir e agir na direção certa. Portanto, até há aqui uma frase que eu gosto bastante, que diz o seguinte: mais importante que a velocidade é a direção. E realmente é que esta frase encerra muito desta verdade que nos leva a atingir aquilo que queremos e a sermos bem-sucedidos. Porque muitas vezes achamos que temos que ter um maior empenho, um maior esforço, de tentar fazer o máximo possível em pouco tempo, com aquela ânsia de chegar ao objetivo o mais rápido possível, e muitas vezes isso é uma armadilha que nos impede de irmos além, porque há tanta necessidade de ter o resultado imediato, de ter até o retorno imediato, e muitas vezes acabamos por tropeçar pelo caminho e a própria motivação e a força de vontade vai-se desgastando, como vamos ver à frente. Portanto, mais importante que a velocidade é ir no caminho certo e dar esses passos rumo àquilo que você pretende efetivamente atingir. Então, aqui neste ponto leva-nos ao cerne deste vídeo, que é a questão dos 4 vilões. E então, o que é que nos impede efetivamente de agir? O que é que nos impede de fazer aquilo que tem que ser feito? Por mais que nós saibamos qual é o caminho, por mais que nós saibamos o que devemos fazer, há efetivamente algumas questões que nos podem manter presos, que nos podem, de certa forma, impedir de irmos mais além. Então, e qual é o primeiro desses 4 vilões? O primeiro é o medo. O medo, se o medo, eu até iria dizer se o medo matasse, mas não é o caso. Então, o primeiro dos 4 vilões é o medo. O medo reflete-se através das dúvidas, portanto, quando nós estamos com medo, sentimos e vemos mais dúvidas, portanto, há aqui uma certa nebulosidade que nos impede de ver por onde é que vamos e o que é que nós devemos fazer, portanto, cria esta opacidade. O facto de nos sentirmos mais inseguros, portanto, reflete muito esta questão das nossas inseguranças internas. Todos nós temos, uns mais, outros menos, mas aqui o grande desafio é sermos capazes de contornar e de passar ao lado dessas inseguranças. E, para além disso, o medo também se reflete naquela vozinha que todos nós temos, a vozinha interior, que muitas vezes, mais do que nos ajudar, desajuda-nos, pelo facto de dizer que tu não consegues, ou se calhar não há momento certo, ou não tenho as competências certas, ou tenho dúvidas aqui ou acolá, e essa vozinha acaba por ter este impacto negativo em nós. Então, mas o medo tem uma função, e tem a ver com a questão do mecanismo de defesa, porque se todos nós não tivéssemos medo, provavelmente a gente subia ao segundo, terceiro, quarto andar e
se nos lembrássemos de mandar abaixo da janela, a gente o faria, não é? Se não tivéssemos medo. E o medo acaba por ser um mecanismo de defesa porque é algo que muitas vezes está até ao nível do nosso subconsciente. Não temos muitas vezes a clareza de porque é que temos determinados medos. E nem entendemos o porquê de termos determinados medos, mas isso de alguma forma está lá armazenado e impede-nos de fazer algumas coisas. Porquê? Porque é o nosso corpo, é a nossa mente a evitar que nos magoemos, que passemos por situações difíceis e que possam, de certa forma, ter um impacto na nossa integridade. E portanto tem este lado do medo de ser um mecanismo de defesa. Contudo, a maior parte dos nossos medos são infundados. São infundados e que nos mantêm verdadeiramente presos e que nos impedem de agir e fazer aquilo que tem que ser feito. Então, e qual é, e antes de falar a questão do antídoto, há aqui a questão do agravamento com o tempo. Os seus medos tendem, quando, por exemplo, nós temos receio de fazer uma determinada ação. Imagina que seria ligar para um responsável de uma grande empresa e nós gostaríamos até verdadeiramente de trabalhar lá e sentimos impedidos porque o fulano é dono de uma empresa internacional, é alguém com muito poder e muito reconhecido no meio. Isso poderá, por exemplo, ser um impeditivo. Pensar, será que ele vai me ligar? Será que ele vai me tratar bem, tratar mal? E se formos a ver, acaba por ser um medo infundado. Por isso é importante você, quando perceber que tem receio ou até mesmo de fazer determinada coisa, faça-se e obrigue-se a si a agir o mais rapidamente possível. Porque quanto mais tempo passar, mais dificilmente você conseguirá vencer esse medo. Contudo, e para além disto que falamos sobre os medos, existe alguns antídotos que você poderá utilizar de forma a vencer este receio, este medo. Então, o primeiro antídoto é a coragem. A coragem não é, na verdade, a ausência de medo, como muita gente pode pensar, mas sim a capacidade de agir apesar do medo. Lembre-se de uma coisa, toda e qualquer pessoa tem medo. Uns em maior grau ou menor grau, outros decidem agir apesar do medo e outros decidem não agir em virtude do medo. E aqui é que está também uma das grandes diferenças daquelas pessoas que são bem-sucedidas e das pessoas que não são bem-sucedidas ou que estão estagnadas, pelo facto de não saberem gerir o seu medo. E portanto aqui acaba por ser o desafio tendo em consciência disto, ou seja, ok, eu mesmo com medo vou lá e faço, sempre é melhor do que ficar parado, ficar estacado e preso por ter medo e não fazer o que tem que ser feito. Portanto, obrigue-se a si, desafie-se a si a ter esta atitude de agir apesar do medo. Por mais difícil que seja, por mais que você trema como canas verdes, você decida fazer, vá em frente e desafie esse medo, ok? Então, eu deixo-lhe aqui uma pergunta para refletir sobre esta questão. Tire uns minutinhos após este vídeo e pense para si. O que é que você faria se não tivesse medo? O que é que você faria, tudo o que é que, ou melhor, o que é que você faria na sua vida se efetivamente não tivesse medo? Passando para o segundo vilão. O segundo vilão tem a ver com a questão do desconforto. Imagine o seguinte, imagine que em torno de si existe um conjunto de zonas onde você está no meio, portanto, vendo aqui este desenho, este é você, e em torno de si existe aquela zona chamada a zona de conforto. O que é que isto significa? Significa que existe um conjunto de tarefas, atitudes e coisas que você faz e que sente bem ou até nem sente bem nem mal, portanto é algo que é natural para si fazer sem lhe causar algum desconforto. Portanto, portanto este tipo de zona varia de pessoa para pessoa.
Quanto maior for a nossa zona de conforto, maior é a nossa capacidade de fazer coisas mais arrojadas, por assim dizer. E o que é que acontece? Quando nós decidimos fazer algo novo, algo que nos é estranho, hum, nós começamos a entrar numa chamada zona de crescimento. No entanto, existe uma separação, se formos a pensar aqui entre a zona de conforto e a zona de crescimento, que é a zona de terror. E isto vai ter um pouco aquela questão do medo, como vamos ver. Ou seja, quando nós nos desafiamos a fazer algo novo, nós vamos entrar nesta zona de terror. É uma zona onde nós estamos verdadeiramente desconfortáveis, onde estamos inseguros, onde estamos com receio que alguma coisa aconteça. E, portanto, isso tende-nos a levar para a nossa zona de conforto. E daí muitas vezes as pessoas decidem fazer algo novo, mas como sentem esse desconforto, que é um desconforto temporário, tendem a voltar para a sua zona de conforto. E isso acontece quando nós realmente não evoluímos, quer a nível profissional ou até mesmo a nível pessoal e familiar, quando nós não desenvolvemos e não vamos para além daquilo que pretendemos alcançar. E, portanto, aqui o que temos a reter é que é absolutamente natural nós entramos num estado de desconforto naquela fase inicial, enquanto nós não alargamos a nossa zona de conforto, enquanto nós não nos sentimos à vontade. E isto, com o tempo, se nós persistirmos o tempo suficiente, nós conseguimos furar, conseguimos ultrapassar essa zona de terror e vamos alargar a nossa zona de conforto. Além disso, a zona de terror não desaparece, portanto ela vai se estender e quando você decidir e se desafiar a fazer coisas novas, coisas verdadeiramente desafiadoras, você vai novamente se defrontar com esta barreira de terror. Portanto, é algo que vai ser habitual quando você, sempre que você desafiar e sempre que você decidir, além disso, pagar o preço para poder passar para o próximo nível, ok? E daí a importância de você ter consciência desta questão da zona de terror, que é algo que é temporário, mas que exige de você uma maior exigência, como falamos no início, exige de si uma maior dedicação para poder ultrapassar isso. E até mesmo a questão da coragem, de você mesmo com medo fazer, mesmo com insegurança fazê-lo, ok? E você logo verá que mais tarde ou mais cedo estará novamente numa zona de conforto muito mais ampla, muito mais abrangente. Além disso, gostaria-lhe então de lançar aqui outro desafio. O que é que você pode fazer na sua vida atual para o levar para o próximo nível? Pense a respeito disto e com certeza você vai ter aí algumas respostas para poder ir desenhando o seu futuro e podendo passar para o próximo nível. O terceiro vilão é a força de vontade, ou seja, a falta de força de vontade. A força de vontade é algo que nos ajuda a fazer o que tem que ser feito, quando nós não temos vontade. Eu gosto de comparar a força de vontade com um depósito de um carro, por exemplo. A força de vontade imagine, por exemplo, que a força de vontade é o combustível que metemos dentro desse depósito e quanto mais usar, mais esse combustível vai sendo gasto. Contudo, dada a limitação do nosso depósito, se nós tivermos que recorrer durante um tempo longo a essa força de vontade, vamos ter o nosso depósito esgotado e acabaremos por não continuar a agir ou fazer aquilo que tem que ser feito. Ok? Então, com isto eu quero dizer o quê? A força de vontade é algo que é importante, é algo que nos ajuda a fazer aquilo que nós não desejamos fazer ou que temporariamente não gostamos de fazer, mas temos que perceber que isto é algo que tem que ser utilizado de forma temporária. Isto significa o quê? Quando nós temos que recorrer sempre à força de vontade para fazer determinadas coisas, imagine, por exemplo, você está num trabalho com o qual não se revê, que não se identifica, está até num trabalho porque realmente você precisa desse salário, mas que não traz nada para si, não traz felicidade, nem um sentido de propósito, de estar a fazer algo
que seja de valor para si, para a sua vida, você vai estar sempre esgotado, vai estar sempre com a sua força de vontade em baixo. E portanto você vai sentir que realmente lhe custa imenso fazer o que tem que ser feito, custa-lhe imenso dar e corresponder às exigências do seu trabalho. E portanto, quando nós temos que recorrer muito à nossa força de vontade é porque realmente algo não está bem. Então, e qual é aqui a melhor forma de não termos que recorrer à força de vontade? É o facto de, quando nós definirmos os nossos objetivos, termos em atenção se esses objetivos estão alinhados com aquilo que é o nosso propósito, com aquilo que é a nossa missão de vida. Portanto, todos nós temos uma missão de vida. Muitos têm a felicidade e até a consciência de procurar e buscar a sua missão, o seu propósito, e de fazer um esforço de forma a alinhar a sua vida com esse propósito, e outros nem sequer têm consciência disso. Pensam que a vida é algo que é algo triste, algo custoso, algo que tem que ser feito porque sim, e essas pessoas acabam por passar ao lado de uma vida muito melhor que poderiam ter se realmente tomassem decisões em consciência, como é óbvio, alinhadas com o seu propósito de vida. Aliás, é isso que eu faço como coach, é ajudar as pessoas a fazer esta transição, portanto, descobrirem qual é o seu propósito de vida e a poderem começar a construir e a desenhar uma vida que esteja alinhada com esse propósito, de forma a ter mais sentido, sentir que realmente podem viver uma vida mais harmoniosa, mais feliz até e mais plena. Portanto, se você quiser e não sabe qual é o seu propósito, até lhe faço aqui neste momento esse convite, fazer uma sessão comigo, diz que viu este vídeo e eu terei todo a gosto, se tiver disponibilidade de agenda, de lhe oferecer uma sessão experimental de coaching para poder começar a dar aqui o primeiro passo a nível do seu propósito. Mas, voltando aqui à questão deste vídeo, portanto, quando nós estamos sempre a trabalhar e temos que recorrer sempre à força de vontade é porque algo não está bem. É algo, e isto leva-nos a pensar que temos que dar um passo atrás e olhar para o nosso objetivo e pensar se esse objetivo realmente está alinhado com aquilo que queremos e se faz sentido ou não. E, portanto, e fazer essas alterações no sentido de ter um objetivo que não seja tão custoso para si. Então, qual é aqui o desafio da questão da motivação? A primeira estratégia que lhe posso dar para não ter que depender tanto da força de vontade é ter presente os seus motivos. Portanto, motivação não é mais do que ter presente os seus motivos que o levam a agir. E então, quais motivos são esses? O que é que você ganha se conseguir atingir aquilo que você quer? Portanto, tendo isso presente, já tem aí um motivador para poder avançar e ter consciência daquilo que perde se você não alcançar o seu objetivo. Portanto, faça uma lista, escreva num papel todos os ganhos e todas as perdas se você não atingir aquilo que você se propôs a atingir. Além disso, como referi, você aqui terá que rever o seu objetivo, portanto, se está alinhado com o seu propósito ou não, e aqui exige ter um pouco essa consciência de qual é o seu propósito. Aliás, eu posso dar aqui uma dica de como você pode, pelo menos, perceber qual é o seu propósito. É saber aquilo que você faria mesmo que fosse de bordo. O que é que você gosta de fazer, mesmo que não fosse pago por isso. Portanto, deixe-lhe aqui essa dica e reflita sobre isso. Além disso, como vimos, a força de vontade deve ser temporária e deve ser temporária até ao ponto de nós termos conseguido criar um hábito. A partir do momento em que criamos um hábito de fazer determinada coisa que nos custa, nós fazemos depois a nível inconsciente sem ter que estarmos a forçar, a esforçar, entre aspas, para podermos fazer aquilo que tem que ser feito, ok? E passando então para o último vilão que o impede assim de atingir os seus objetivos. Portanto, o perfeccionismo, à partida, pode parecer algo que é algo de valor, ser uma virtude, mas muitas vezes existem aqui questões que estão aqui por trás do perfeccionismo e que nos impedem efetivamente de alcançar aquilo que queremos. Portanto, quando você sente que falta ainda qualquer coisa mais,
você já tem aqui uma dica de que realmente você está a ser demasiado perfeccionista. Por exemplo, eu como coach, eu tenho que obviamente ter uma formação de coaching, em coaching, certo? Porque sem essa formação não faz sentido eu desempenhar esse papel, porque não tenho know-how, não tenho conhecimento de o fazer. Agora, eu se depois de fazer a minha formação, depois de ter tido alguma experiência de atendimento, se eu achar, eu preciso mais um, um curso de marketing, preciso mais de um curso de criação de conteúdos, preciso mais de um curso de informática, etc. E não agir, ou seja, eu poderia fazer coaching sobre, portanto, fazer coaching, mas não avanço para isso porque há estas questões, e isso realmente aconteceu. Portanto, foi algo que eu achava sempre que faltava sempre alguma coisa, não tão direcionado com a questão do coaching, mas com outras questões que são importantes, obviamente, mas acabam por ser quase como desculpas. E só quando eu tomei consciência de que realmente eu caí nessa armadilha do conhecimento, que faltava mais alguma coisa, é que eu percebi, alto, eu estou aqui, portanto, isto às vezes é quase para mascarar um pouco a nossa insegurança, que é normal no início, quando desenvolvemos, lembra-se daquela questão da barreira de terror. Um, Portanto, quando a gente chega ali à barreira do terror, diz, ok, eu preciso de mais aquele curso, ok, que me vai dar segurança para passar esta barreira e me sentir mais confiante, ok? E percebem? E por isso depois não avançamos e não conseguimos realmente tornar o nosso objetivo uma realidade, ok? Então, portanto, quando nós estamos nesta postura de sentir que falta ainda mais alguma coisa, é porque realmente não nos sentimos ainda preparados, ou até dizemos, não é o momento certo, não é este o momento certo agora, há de ser, se calhar daqui a um ano, aí talvez as coisas estejam melhores. E isto não passa, efetivamente, de desculpas, porque se formos a pensar bem, nunca há um momento certo. Há uns que são melhores que outros, como é óbvio, mas o momento certo não existe. É uma simples miragem e muitas vezes é uma desculpa que nos impede de atravessar a nossa barreira de terror e ir mais à frente. Para terminar, gostaria mais uma vez de lançar um desafio e que seria, em primeiro lugar, você assumir que o erro faz parte do processo. É natural que nós erremos, é natural que nós possamos muitas vezes, numa fase inicial, não ficar tão, não conseguir corresponder às expectativas nossas, efetivamente, mas assumir que isso faz parte do processo. É assim que nós crescemos, é assim que nós evoluímos, é com essa experiência, é no fazendo, ao fazer é que conseguimos efetivamente crescer e consolidar aquilo que aprendemos e que sabemos fazer. E por fim, tomar a decisão de agir. Como vimos, você não é só tomar a decisão de fazer aquilo que tem que ser feito, é de agir. Ou seja, vou fazer as coisas independentemente da minha barreira de terror estar ali a impedir-me de alcançar. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostou, por favor, faça um like ou um gosto no vídeo e partilhe com as pessoas que conhece e que acha que possa ser beneficiado com este vídeo. Vemo-nos num próximo vídeo. Até breve e muito obrigado.